Olá, meu nome é Matheus Pedroso, eu sou arquiteto e artista visual, tenho 31 anos, moro em São José dos Campos, na Zona Sul, no Jardim Morumbi, e eu me apresento como artista com o meu pseudônimo de Levi Berdigamo. A minha proposta remonta à minha infância um pouco. Eu costumava caminhar com meu pai nas matas, na roça, em Paraibuna, meu tio tinha um sítio. E no meio do sítio, no meio dessas caminhadas com meu pai, a gente sempre ficava muito impressionado com a força da natureza, com, com a água, com a vegetação. E isso sempre pra mim foi uma coisa muito forte, estar perto da natureza, tá sempre indo pra roça e tal. E isso continua, eu continuo fazendo essas coisas, até que um momento que é bem marcante pra mim é quando eu faço uma imersão junto com Oscar Bressani, que é um arquiteto paisagista que trabalhou com o Roberto Burle Marx em suas expedições, e ele saía em expedição com o Burle Marx. E aí teve essa imersão em Areias, ali na Fazenda Vargem Grande, e isso me tocou muito, assim, me trouxe algumas realidades, assim, alguns princípios que eu já sabia que existiam pra mim, mas acabaram ficando mais fortes. A minha proposta pro CAEB é uma escultura. Eu tenho um exemplo aqui de uma chapa. A ideia é que ela seja suspensa e ela terá essa impressão de ser suspensa porque um pilar vai sair dela, soldado a ela, e indo até o solo. Dessa forma a gente vai ver somente a chapa suspensa no meio da natureza, no meio da trilha. E quem estiver passando na trilha vai ver essa chapa suspensa. A ideia é que esse pilar ele agrida o menos possível o solo e ele seja esbelto também para isso, será chumbado no chão e terá um apoio. Então terá o pilar mais um apoio. Nesse pilar e nesse apoio serão plantadas plantas nativas. As plantas, elas abraçarão o pilar e a ideia de suspensão ficará ainda mais evidente, porque a natureza vai ficar embaixo, né? Então a chapa vai ficar suspensa de maneira mais evidente. A ideia da escultura é que ela causa uma reflexão de como o ser humano deve habitar a natureza, como ele deve passar pela vida sem ofender a natureza. A gente vive numa cidade, São José dos Campos em si é uma cidade totalmente voltada pro carro. E cada vez mais condomínios fechados começam a nascer e crescer. E isso causa muita disputa pelo território. E também, com o crescimento desses condomínios, acaba gerando muito mais resíduos para a cidade, para o sistema, enfim. E o CAEB ele mostra um pouco disso, né, de que lá era um antigo aterro. A gente deveria passar pela vida, né, pela existência de uma maneira um pouco mais, não leve, mas suspensa, de uma maneira que não fosse agressora, né? A gente deveria refletir a natureza, mas sem agredir.